Evangelho de Lucas, capítulo 10, farei a leitura dos versos 38 a 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, preocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa história da visita de Jesus a Maria, Marta, Maria, é muito conhecida. Ela retrata a preocupação de Marta com o serviço, enquanto que Maria estava ouvindo os ensinamentos de Jesus. Geralmente nós lemos esta história e sempre vem à nossa mente, que Marta não se importava com Jesus. E se nós formos analisar, não é bem isso que acontece aqui. Ela se importava com Jesus, tanto que ela estava ocupada no serviço. Quem vai hospedar alguém sabe muito bem que algumas coisas têm que ser feitas, consertadas, mudadas. Provavelmente ela saiu arrumando a casa, ela saiu preparando lá o alimento e tantas tarefas que deveriam ser feitas. E a gente percebe então que fazendo algo certo, ela acabou errando. Achei interessante o comentário de Max Lucado, que diz o seguinte: o problema é que Marta cometeu um erro comum, ainda bastante perigoso. Conforme começou a trabalhar para o Senhor, seu trabalho se tornou mais importante do que o próprio Jesus. O que começou como uma maneira de servi-lo, transformou-se sutil e vagarosamente numa maneira de servir a si mesma. Marta caiu na armadilha do ativismo. Seu coração acabou derrapando e focando no meio e não na fidelidade, na finalidade, e Deus sabia disso. Ela acabou se perdendo. É muito comum isso mesmo. Nós sempre falamos dos trabalhos da igreja, com que facilidade nós podemos estar tão envolvidos com certas arrumações, com certas preparações, e você fala, foi tudo lindo, mas você não conseguiu momento algum meditar no centro que era Jesus. Você ficou preocupado lá se o som ia funcionar, se a arrumação do salão está correta, se todo mundo cantou afinadinho, se os instrumentos estavam altos, estavam baixos. E aí? E Jesus? Repare que quando Marta pergunta para Jesus se ele não ia fazer nada, Então falou: Jesus, você não vai fazer nada, eu estou aqui sozinha trabalhando. Qual que foi a resposta de Jesus? Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Deixou claro aqui. Ela estava inquieta com muitas coisas. No versículo 40 diz: ocupada em muitos serviços. Só que nesse ocupar-se com muitas coisas,
ela estava perdendo a grande oportunidade. Jesus estava ali, presente, próxima. Uma oportunidade talvez que não ia acontecer todo dia, não era todo dia que Jesus ia visitar. E ela estava perdendo essa oportunidade. Não deveria fazer nada? Deveria, mas talvez um pão na chapa ficava melhor, né? Do que um grande jantar e você não ter tempo para conversar com Jesus. Servir um cafezinho para Jesus e ficar com Ele. E às vezes, irmãos, nós perdemos oportunidades. Um dia frio como esse, né? A gente fica quietinho, sentado na igreja, ouvindo a palavra, não é em casa não. Nosso coração, ouvir a palavra de Deus, meditar. Oportunidade que nós temos. Tantas vezes nós temos essas oportunidades de ouvir, de aprender de Jesus. E que Deus nos ajude a não estarmos perdidos em tantos outros trabalhos. Não ficarmos distraídos em tantas coisas que acontecem ao nosso redor. Qualquer coisa é suficiente para nos distrair e esquecemos a parte mais importante. E lembrar, irmãos, que o nosso relacionamento com Deus é mais do que o serviço. O serviço é importante, a gente vive falando, né? Vamos trabalhar, vamos participar, vamos fazer as coisas. É muito importante o serviço, mas o serviço não pode atrapalhar a nossa comunhão. Em primeiro lugar, a nossa comunhão íntima com Deus. E o mal que foi chamado aqui de ativismo é um mal muito comum. Quando nós, no lugar de sentarmos, de meditarmos sobre como está a nossa vida, como está o nosso casamento, como está a nossa participação na igreja, nós simplesmente vamos caminhando por aí, fazendo coisas, esquecendo o mais importante, que é tomar aí a temperatura, examinar a si mesmo e parar um pouco, né, para fazer um balanço, para contar as perdas, os ganhos. Nós precisamos saber como é que estamos diante de Deus. Não apenas movimentar-se para sentir uma realização, né? Marta poderia estar realizada lá, eu estou trabalhando. Maria não faz nada. Mas essa realização, ela mostrou-se muito sutil, um perigo muito ruim na vida dela. Que Deus nos abençoe. Nós temos falado sobre os dons espirituais e que Deus esteja nos abençoando para que possamos cada um, né, desenvolver o nosso dom conforme a vontade de Deus, e que ao praticar esse dom nós estejamos com todos os nossos pensamentos voltados a Deus. Aquele que canta possa louvar a Deus, aquele que prega possa também aprender a ouvir a mensagem. Todos nós estejamos fazendo as coisas com o coração. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, nós agradecemos por essa manhã, pelo serviço da Tua casa, ó Deus, e que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nos dando a oportunidade de fazer as coisas, ó Pai, mas sempre com as atividades podemos estar mais próximos de Ti, mais íntimos de Ti, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que é trazida a nós nessa manhã, e obrigado também pela palavra que vamos ouvir na lição da escola dominical, ó Deus. Que seja um alimento, ó Pai, profundo para as nossas almas, que venha nos fortalecer mais e mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.